É muito interessante como as pessoas que passam por circunstâncias terríveis ainda conseguem ter ternura no coração. O que será que essas pessoas têm de diferencial? Eu sou admiradora, talvez número 1, ou talvez como eu, haja muitas pessoas no mundo que admiram Viktor Frankl. Viktor Frankl era um neuropsiquiatra, era um neurologista, psiquiatra, judeu, que foi preso em 3 campos de concentração. E ele é o fundador da logoterapia, que é a terapia que envolve o sentido da vida, que envolve o sentido que você pode dar à sua vida. E ele tem vários livros, e eu já li 4 livros dele, mas um dos livros mais importantes que as pessoas no mundo inteiro leem chama-se Em Busca de Sentido. E Viktor Frankl, quando ele estava no campo de concentração, primeiramente em Auschwitz e nos outros 2, mas o mais importante é esse, que ele descreve quando eles entram no campo de concentração. Agora imagine, um psiquiatra, neurologista, muita gente pensa que ele fundou a logoterapia quando ele foi para o campo de concentração. Não, ele já levou os escritos dele, estava dentro do casaco dele, e interessante que ele perdeu esse escrito da logoterapia e depois ele conseguiu encontrar, depois de ficar preso no campo de concentração. E uma das coisas que me chamam a atenção que ele falou foi que você fica literalmente nu. Cortaram os cabelos deles todos, tiraram as suas vestes e eles ficaram totalmente nus. É como se fosse uma metáfora da nossa própria nudez, quando você fica destituído de tudo. E eu queria usar essa metáfora para nós. Por que nós temos problemas de penetrar no nosso self? Por que nós temos problemas de penetrar no nosso mais profundo eu? Muita gente procura terapia para resolver uma situação, mas quando você começa a entrar, você começa a cutucar, a entrar no real problema, ou a entrar no self, no eu da pessoa, no interior da pessoa, é interessante, a pessoa espirra, ela sai fora, porque o que ela quer é o que nós chamamos em terapia sistêmica, uma mudança de primeira ordem. Ela quer mudar aquela situação, mas ela não quer mudar a si mesma. E muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, a mudança da nossa situação envolve também a nossa mudança. Hoje eu estava dirigindo e eu gosto muito de ler poste, eu gosto de ler muros, aquelas coisas, aquelas sabedorias de muro, de caminhão, mas eu vi algo interessante que era sobre Einstein. Estava escrito Einstein. Era uma grafitada num muro, numa rua toda esburacada, que dizia assim: insanidade é você querer mudanças quando você continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Eu sei que a frase de Einstein é diferente, mas eu achei interessante do jeito que escreveram nesse muro. O que é que isso quer dizer? Que para nós termos mudança na nossa vida, nós também precisamos nos questionar. Nós precisamos saber nos conhecer. Agora, por que nós não nos conhecemos como nós somos? Porque nós estamos muito ocupados cuidando da sobrevivência. Nós não temos tempo de parar. Por exemplo, se eu prescrevesse para você que a meditação 2 vezes por semana, por 20 minutos, ajudaria você a combater o estresse, você não conseguiria. Sabe por quê? Porque na meditação, e hoje a gente chama de mindfulness, estar presente, e eu vou já falar mais sobre isso, porque é algo que me incomoda, que as pessoas não estão presentes. Por exemplo, você vem me visitar e você fica nas redes sociais. Aí eu fico pensando, peraí, você veio me visitar, você quer estar presente, o aqui e o agora, ou você quer estar lá na Inglaterra, lá em Londres, fulano está viajando para tal lugar, cicrano está viajando, onde você está? Nós temos um coração, uma mente inquieta. As telas de celulares, as redes sociais conseguiram fazer isso conosco. Até pessoas que eram tranquilas, elas estão com a mente inquieta, elas não conseguem mais se relacionar. E eu sou super repetitiva. Eu tenho uma neta que ela diz assim: vó, eu já ouvi essa história. Aí o meu genro diz assim: Bibi, se acostume porque a sua avó tá ficando velha e ela vai repetir muitas vezes a mesma história. Mas não é. É porque tem alguns conceitos que se enraizam na nossa mente, e esse conceito que se enraizou na minha mente é: você está comigo, eu fico
indignada quando eu vou num restaurante, e nisso eu sou repetitiva aqui com vocês, e eu vejo um casal, filho e filha pequenininhos. Já tem até aqueles suportes de iPad, de tablet. A criança fica no tablet, 5 anos de idade, o outro menino adolescente também está no celular, o pai e a mãe. Aí eu fiquei pensando, eu sempre fico observando, e eu olho em todas as mesas de um restaurante, e eu não vejo ninguém, e aqui eu tô sendo exagerada, 90% das pessoas não está conversando. Elas não estão conversando. Elas estão onde? Não sei. Mas ali elas não estão. Então, a meditação... Sabe por que nós temos problema de meditar? Porque nós vamos ter que ouvir os nossos próprios barulhos. Por que a gente é tão inquieto? Por que a gente fica correndo para lá e para cá e você diz, não, mas eu preciso trabalhar? Mas tudo tem seu limite. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que diz assim, seja conhecida dentre vós em tudo a vossa moderação. Sermos moderados, equilíbrio. Então, na hora de estar com a sua família, você deve estar com a sua família. Na hora que você estiver sozinho, você também precisa estar com você mesmo, consigo mesmo. É bom você conversar com a sua alma. Certa vez eu fiz terapia com um terapeuta junguiano, ele gostava muito de analisar os sonhos. Aí uma vez eu disse, doutor, eu não sonho, eu não lembro dos meus sonhos. E ele falou, você sabia que a gente sonha todo dia? E a gente sonha várias vezes, vários sonhos, porque os sonhos são o quê? O nosso inconsciente, o ego, que coordena o nosso id, a nossa censura. A gente vem alguns desejos, aí a nossa censura, que é o superego, diz assim, não pode. Aí o nosso ego, que é o coordenador da nossa mente, empurra aqueles sentimentos para o inconsciente e à noite, ainda bem que a nossa censura também dorme. Aí vem tudo em forma de símbolos, de metáforas, por isso que os nossos sonhos são meio loucos. Então, o meu terapeuta disse assim, tente conversar com a sua alma. Converse com a sua alma. Então eu digo, mas doutor, não é loucura eu ficar? E aí, Silvia, como é que você está? Ele disse, não. É terapêutico, é saudável. Converse com você mesma à noite, antes de você dormir. E agora eu vou dar esse conselho para você também. Converse com você e diga, e aí? Como é que você está, minha alma? O salmista Davi fazia muito isso. Ele dizia assim, por que te perturbas dentro em mim, minha alma? Espera em Deus, confia nele. E aí ele conversava com a alma dele, que estava angustiado. E eu comecei a praticar isso, conversar com a minha alma toda noite. E é muito interessante. Eu fiz um curso de meditação e eu meditava todo dia, agora eu tô meio relapsa, eu já vou mudar de assunto. Meu déficit de atenção. Tenham paciência comigo. Quando você medita, não é para você pedir nada, não é para você conversar, você deve simplesmente ficar parado ali. Aí vão vir 1001 pensamentos. Você vai pro shopping, você vai não sei pra onde, você vai não sei pra onde, o menino e a escola e os problemas. Mas você deixa os pensamentos passarem e fica concentrado em fazer absolutamente nada. E aí, muitas vezes, uma vez eu estava meditando e foi meio duro, porque eu vi que eu estava fazendo algumas coisas que eu não deveria. E eu vi que algumas atitudes, alguns valores meus não estavam bons. E eu simplesmente comecei a chorar, porque eu me deparei com o meu mais profundo eu. E eu não gostei do que eu vi. Eu não gostei de me encontrar com a Silvia Jerusa. A Silvia Jerusa não gostou de se encontrar com a Silvia Jerusa. Porque essa Silvia Jerusa, no mais profundo do meu ser, não era agradável aos seus próprios olhos. Meditar é difícil porque nós vamos ter que ficar com a nossa própria companhia. E muitas vezes isso não é agradável. Mas sabia que é o mais saudável? Porque quando nós sufocamos o nosso eu, quando nós sufocamos as nossas dores, quando nós sufocamos a nossa ética, os nossos valores, nós adoecemos. E o Dr. Adalberto, que eu sempre cito também, que é o fundador da terapia comunitária, Dr. Adalberto Barreto, ele tem uma frase que eu gosto pra caramba, que diz assim, quando a boca cala, o corpo fala. Então, muitas doenças que nós temos são psicossomáticas, isto é, são emocionais. Nós nos calamos, nós não trabalhamos, nós não nos demos colo e aí o corpo começa a gritar, dizendo, ei, eu tô aqui, ei, eu estou sofrendo. E aí você, em vez de cuidar da mente, vai cuidar do corpo. Então, é muito bom que você cuide também da sua mente e começa pelo autocuidado. Não esse cuidado narcisista de só pensar em você, mas se você não se cuidar,
como é que você vai cuidar das outras pessoas? Então, eu queria que você questionasse hoje. Questione, eu não quero ser, aqui não estou sendo puritana, eu não sou nenhuma santa, eu não estou querendo ser piegas, mas uma coisa linda que eu acho na logoterapia é que o ser humano, segundo Viktor Frankl, e ele conseguiu isso no campo de concentração, vê coisas boas nas pessoas ruins. Eu fico impressionada, eu quero te recomendar esse livro, Em Busca de Sentido. Também tem um outro livro que eu acabei de ler, a bailarina de Auschwitz, chama-se Edith Eger. Edith Eva Eger. Essa mulher, ela foi presa nova, com 16 anos, e ela era bailarina e ginasta, e o José Mengele pediu para ela dançar para ele. Não com ele, mas para ele. E ela nos ensina nesse livro que ela passou por traumas. Hoje ela tem 90 anos, é terapeuta em Nova York, familiar e de soldados traumatizados por guerras, etc. Como essa mulher conseguiu sobreviver a isso tudo com beleza, com ternura, com leveza. Uma mulher que soube perdoar. Viktor Frankl também, ele viu nos guardas que o prendiam coisa boa. Um guarda que uma vez lhe deu uma ração de pão e ele disse, olha, existe bondade nas pessoas. E uma coisa que ele fala em outro livro, porque eu já li vários, eu acho que esse livro é A Vida Tem Sentido, que ele diz o seguinte, que quando você se desnuda de você mesmo, que não resta mais a vaidade, as relações, que não resta mais nada, mas você pode ter a liberdade interior de não se deixar cair. A bailarina de Auschwitz, né, Edith Eger, também, ela tem um livro que eu também li, que se chama A Liberdade é uma Escolha. Você pode tirar a minha liberdade, mas eu não vou te dar a minha liberdade, que é a liberdade da mente, que é a liberdade de eu não me deixar encher de amargura, de eu não me deixar encher de vingança. Então, Viktor Frankl, ele ensina muita coisa linda, a logoterapia, sobre os valores. E eu queria te questionar hoje, quais são os teus valores? Será que você está amargo ou amarga? Será que você está com desejo de vingança? A gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo, porque eu estou empolgada com a logoterapia e eu creio que está aí o nosso segredo de uma vida leve, de uma vida prazerosa no sentido mais espiritual, mais emocional. Nós podemos sim ver coisas ruins e dar sentido aos momentos difíceis da nossa vida. Nós podemos sim ver coisas boas, até mesmo em pessoas más. Porque, como diz Jung, nós somos um ser feito de luzes e de sombras. Agora, o que nós precisamos, e um dia eu vou falar sobre isso, precisamos nos confrontar com as nossas sombras e trazer à tona de uma maneira criativa. Mas como é que é isso, Silvia? Vou deixar você pensando e a gente fala sobre isso no próximo vídeo. Agora, se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir, não deixe de se inscrever nesse sininho aqui. Todas as vezes que a gente tiver uma novidade, a gente envia para você automaticamente. Deixa um like para visibilizar esse canal e compartilhe com o maior número de pessoas que você conseguir. Eu te agradeço. Um beijo.